Oiê, pessoal, estão mamadinhos? Não fui pro curso hoje. Eu fui dormir tarde, né? Fiz o vídeo, estudei até tarde. Meus estudos de psicanálise estão meio atrasadinhos e estudei muito. Aí acordei lá de madrugada com meu celular berrando, né? Supostamente estava acontecendo um terremoto. E dormi mal, né? Eu acabei dormindo mal. Eu já durmo pouco. Eu dormi mal. Eu pensei até em fazer uma live lá na aula. Pra mim assistir a aula de casa, mas eu cheguei a subir para aí mesmo, né? Dei uma paradinha na mana para tomar um cafezinho fresco. Mas eu comentei com ela que eu estava meio receosa de ir, porque quando a minha mente fica cansada desse jeito, eu tenho uns apagões, sabe? Parece um sono, mas não é um sono não. Eu literalmente apago. Pode tentar me acordar, me sacode. Tipo, meu cérebro dá uma... Meu consciente, né? Não cérebro. Meu consciente vira a chavinha e desliga total para fazer uma resetada. Eu fiquei com medo de acontecer isso na sala de aula e assustar as meninas. Aí minha irmã resolveu que eu deveria ficar. Só que sabe aquela sensação assim de responsabilidade? E afinal de contas hoje é sexta-feira, né? Eu tô gostando muito do curso. Eu falei, não, eu vou tentar ir assim mesmo. Só que aí o céu desabou. Começou um chuvarel assim muito intenso. Tá chovendo muito. Daqui a pouco eu vou no monitor global, mas essa chuva especificamente, ela pode ser um reflexo de alguma tempestade extratropical, né? Porque ela foi muito repentina e com muita água. Essa chuva aqui nessa região costuma acontecer mais assim, do meio da tarde em diante. Tem um padrão de comportamento da natureza, sabia? Tudo tem um padrão, a natureza também. Quando ela começou a se comportar de modo diferente, eu comecei a prestar atenção. E conforme eu fui prestando atenção, eu comecei a ficar preocupada. Eu ainda nem fui saber aí a que profundidade ocorreu o terremoto, o que foi esse alerta. Simplesmente assim É um hábito meu diário fazer um monitoramento global, assim, saber como está o comportamento climático no planeta todo, né? Mania de ativista ambiental. E, tipo, eu saí do ativismo, mas o ativismo não saiu de mim.
ali no passando da África, pouco abaixo da Ásia ali, isso, pouco abaixo da Ásia e antes da Austrália, há 2 furacões. Então, provavelmente, isso, o reflexo de furacões é uma tempestade extratropical. E como eles caminham assim na direção do ocidente, né? Pode ser isso. Mas o terremoto mesmo, eu não estou muito curiosa interessada também em saber o que foi tudo isso, porque eu convivi com terremotos, né? Quando eu falo que no Japão uma ocorrência cotidiana, os tremores de leve a moderado, eu não estou falando que é uma vez por dia, não. Os leves acontecem com frequência durante um dia. Então, assim, é muito comum terremotos lá. O que não é comum são os fortes, que nem esse que teve no Chile. Faz tempo que eu estou monitorando a América Latina, né? E tem ocorrido com frequência terremotos moderados no Chile, na Argentina e com mais frequência no Chile. Faz tempo que está tendo terremoto lá. E mais cedo ou mais tarde o forte iria aparecer. Por quê? Porque hoje em dia não se trata simplesmente da movimentação das placas, né? As placas estão lá no lugarzinho delas e elas fazem esse movimento assim. Porque o planeta é um ser vivo, né? Hoje em dia os terremotos eles não significam especificamente isso não. As placas elas estão saindo do lugar. Pelo modo que eu observo as ocorrências de terremotos e atividades de vulcões, exatamente nas fronteiras das placas tectônicas, as previsões da ciência podem estar erradas em relação à nova Pangeia. Lógico que a Pangeia, que não ocorreu uma única vez, tá? A união dos continentes, a última que ocorreu se chamava Pangeia, mas antes dela houveram outras. Isso sempre aconteceu no planeta e sempre vai acontecer. Por algum motivo, e provavelmente seja consequência da ação humana, o que era previsto para muitos anos à frente foi acelerado. E é interessante que a civilização humana, cada um no seu país, cada um no seu continente, ainda não aprendeu a viver em paz com os seus próximos, né? Porque independente de etnia, cor, credo, cultura, tradição, isso tudo são apenas camadas externas do que é o ser humano. Todos, no mundo todo,
somos seres humanos. E apesar de cada um viver no seu quadrado, ninguém consegue viver em paz com ninguém. Imagine se o continente se tornar um só. E mesmo assim, né, a intenção da religião cristã foi colocar medo, utilizando o Apocalipse. Isso não está funcionando porque, independente de tudo que estamos vendo no mundo, o conceito de Apocalipse, ele não está levando ninguém a nenhuma mudança, porque a vida se tornou tão difícil que o medo, ele é superável, sabe? Acontecem coisas tão absurdas na vida de cada um de nós que a gente aprendeu que, apesar de sentir medo, a gente vai com medo mesmo. Se tem um apocalipse acontecendo aí, e a ideia de usá-lo para que as pessoas evoluam, cresçam, através do medo, não vai funcionar não. Já funcionou um dia, né? Não vai funcionar mais não. Porque ainda tem mais, né? Não adianta religiosos, ativistas, políticos, ninguém dizer absolutamente nada. Porque apesar de tudo que está diante dos olhos de todos, para quem quiser ver aí, alguns até podem ver bem pertinho. Ninguém está nem aí. Por quê? Porque este novo século, né, o século XXI ainda é muito jovem, ele veio com algo bem disseminado chamado fuga. Ele está bem enraizado dentro das pessoas. Então, antes, quando alguma coisa me incomodava, eu ignorava. Eu virava o rosto. Agora, existem as fugas, das mais diversas. Quando não se quer encarar a realidade, se foge, se abriga nas fugas. E aí que muita gente é pega desprevenida, né? Vou citar um exemplo. A Defesa Civil, ela avisa a todos sobre os sinais em residências de que algo não está bem e as pessoas que moram nela correm algum risco, como rachaduras, estalos. Não é fantasma, é o solo se movendo. Ele se move bem lentamente. De repente surge as rachaduras, elas surgem fininhas, daqui a pouco elas já têm uma boa largura. Aí, à noite, quando você deita para dormir, assim você ouve uns estalos, seja do guarda-roupa, por causa do tipo de base do guarda-roupa. Então, seja do guarda-roupa, da janela, ou de outro lugar que você não consegue identificar, você ouve estalos. São exatamente essas residências que, por exemplo, quando há
chuvas frequentes que nem está tendo aqui em São Paulo, com tanta intensidade, essa lentidão que a Terra costuma se mover, ela também acelera. O solo fica muito encharcado e aquilo que foi simplesmente desprezado, aquela observação que foi simplesmente desprezada, quanto a rachadura, quanto as escalas, quanto o local onde você fez a sua residência, com que tipo de alicerce está abaixo da sua residência. Isso tudo desprezado, em algum momento as pessoas são pegas desprevenidas. Tanto seres vivos quanto o planeta, eles são intensos em suas reações, sejam positivas, sejam negativas. Eu sempre considerei que a primavera é o ápice de felicidade do planeta. E posso até realmente considerar assim, levando-se em conta que em todo o universo tudo existe em prol da existência do outro. Tudo colabora para a existência do outro. A natureza, ela tem uma relação muito estreita e perfeita com o planeta. Existe essa colaboração mútua, universal. Na primavera, nascem filhotes, surgem as cores das mais diversas. Eu sempre entendo aqui que o planeta está no ápice da felicidade. E o outono, ele está no ápice da tranquilidade. Nós estamos perdendo a primavera e o outono e ninguém está se dando conta disso. Nós temos 4 estações e só vão ficar 2. As flores, elas estão se abrindo no momento em que a natureza delas não faz com que elas abram. Ninguém percebe essas coisas, né? Assim como ninguém percebeu que as nuvens estavam mais baixas. Por quê? Porque está todo mundo olhando para o próprio umbigo, para a própria vida, para os próprios quereres, os próprios desejos. É importante, eu vou desprezar a vida material? Não. Eu também sou dinheirista. Eu gosto de ganhar dinheiro, por isso que eu trabalho tanto. Trabalho para ganhar dinheiro. Eu estudo para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Mas o mamífero bípede precisa da vida material. O que somos de verdade, que é a essência, precisa de coisas transcendentais. O alimento dela não vem de supermercados e nem são preparados em micro-ondas e fogão, sabe? Eu não estou bem mesmo. Eu também sou muito sensível a essas quebras dos padrões, sabe? É uma coisa que não está no lugar certo.
Então, tem uma frase do filme que eu amo. Não é por causa que o Keanu Reeves está nele. Também. O Keanu Reeves abrilhantou um filme que, na verdade, é uma refilmagem, né? E o tema vem de um livro, O Dia que a Terra Parou, de Orwell, uma ficção. Gosto muito, muito desse filme, muito profundo para mim. Não parei ainda para pensar por quê, mas é. Então tem uma frase ali naquele livro que é muito tocante para mim. O ser humano, ele só muda quando ele está a um passo do abismo. É tão verdade isso que em muitos compromissos, responsabilidades que um cidadão, um indivíduo tem que se comprometer ali, ele deixa continuar. Dinheiro é bom, sim. Essa história que dinheiro não traz felicidade, conversa não. Porque com dinheiro, eu compro um boi Floresta Negra e eu como quase a metade sozinho. Dinheiro é bom, sim. Graças ao dinheiro, eu posso comer todo tipo de sorvete que eu adoro. Só que o dinheiro, ele traz a satisfação de prazeres do animal bípede, instintivo e impossível. Nós precisamos começar a levar esse conceito à consciência. Uma coisa é a satisfação, prazer do animal bípede. Nós precisamos fazer isso, sabe por quê? É porque é a nossa casa. A nossa casa tem que estar bonita, ela tem que estar leve, ela tem que estar satisfeita, ela tem que estar plena, porque assim nós vamos morar dentro dela mais tempo do que se possa imaginar. E esses prazeres do animal bípede, que é um ser físico, é um item que pertence à natureza, pertence a este planeta, porque quando nós morremos, nosso corpo ele se transforma, ele fica aqui porque ele pertence aqui. É necessário esse empenho para que o animal ele tenha uma vida melhor, sempre melhor. E eu não estou falando de ostentação, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de futilidades. Eu estou falando de prazeres que satisfazem o animal bípede e despertam nele sensações agradáveis e, consequentemente, a visão, todos os sentidos, eles vão começar a se direcionar ao que é agradável e, nisso, ele entra numa harmonia com a essência que somos nós de fato, e um começa a colaborar para a existência do outro. O corpo começa
a trabalhar para que a alma ela permaneça nesse plano o máximo de tempo possível. É isso que eu falo do resgate da nossa relação conosco mesmo. O ser humano, a civilização humana é nova. Se vocês forem levar em conta os números, né? Através da arqueologia, de quanto tempo existe o Homo sapiens, não parece, mas é uma civilização nova. As outras atrás viveram muito mais tempo. Esta aqui é a civilização mais jovem, a que está vivendo menos tempo. Ela não está preparada para eventos naturais do planeta, da natureza. Ela não tem relação consigo mesma, muito menos com o planeta. Aqui eu não estou fazendo discurso de ativista não, tá? Eu estou falando de algo que eu tenho consciência, que eu alcancei através do ativismo, assim. Porque um livro sagrado diz que haverá um apocalipse, que supostamente o mundo vai acabar, todo mundo procura viver a vida doidado, até às vezes inconsequentemente, porque vai acabar mesmo. Se disser, tá vindo um asteroide aí, ele vai passar muito, mas muito pertinho da Terra, tipo triscando. Tem gente que vai falar, então eu vou roubar um banco. Então quero que meu emprego se lasque. Nós vemos a idade da civilização humana nessas afirmações, nesses comportamentos. É uma civilização que mal começou a evoluir, repentinamente, por causa da ambição e da ganância, passou a evoluir. E aí temos uma civilização totalmente conformada com os rumos do planeta. Esta hospedaria que nos recebeu, nos hospedou com tanta generosidade. E vamos cruzar os braços, vamos esperar, porque o livro sagrado diz, porque o profeta disse, porque o médio disse, né? Vamos esperar então. O mundo vai acabar, vamos deixar acabar, vamos esperar. Vamos pegar umas pipoca aí, umas cervejas, umas Coca-Cola e vamos aguardar o grande evento. É assim que as pessoas estão, na verdade, se comportando diante da realidade. A internet, que a princípio ela foi criada para troca de informações, e na época troca de informações muito importantes e confidenciais, quando ela passou para uso doméstico,
O slogan para aproximar pessoas fez o efeito contrário. E estamos aí. Aqueles que têm consciência, aqueles que podem ver, eles são muito poucos para poder fazer algo, porque se o planeta é um ser vivo, se a natureza são seres vivos, se tudo está assim, tão lindamente conectado, de que adianta os poucos que têm consciência disso se conectarem à natureza, ao planeta, ao universo. Não perca esperança. Faz diferença sim, sabe por quê? São esses que serão sobreviventes das mudanças bruscas que vão acontecer repentinamente. Não perca a esperança. Se mantenha firme, continue seguindo, como diz a Dory, continue a nadar, continue a nadar. Vai em frente. A próxima civilização vai descender de você.